E CPP, que para quem não sabe, é um curso teológico que eu estou fazendo lá em Montemor. Então, é de um ano, eu fui lá começo de fevereiro, e agora eu estou de férias, então ele é dividido em 4 estações. Então, a primeira estação foi espiritualidade, a segunda foi plano de Deus. Ainda falta mais 2, que é cosmovisão e escatologia. E em plano de Deus, a gente teve uma matéria que marcou muito meu coração, que é Messias no Antigo Testamento. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, para começar, para dar início, eu quero que abram comigo lá em Romanos 3:23. A gente vai ler bastante Bíblia, então a Ju vai estar passando tudo ali, para quem quiser acompanhar. Vou ler. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui Paulo está fazendo uma referência à queda do homem, quando Adão peca e o pecado ele entra no mundo. Então toda a humanidade está manchada pelo pecado. Então aqui Paulo ele está fazendo uma referência direta a Gênesis 3. E basicamente Paulo está contando para a gente aqui uma má notícia. O que aconteceu quando Adão peca, a gente foi destituído da glória de Deus. Então a gente foi separado dessa comunhão perfeita que Adão tinha com Deus no jardim. Então essa comunhão perfeita foi rompida. E essa foi essa má notícia que aconteceu. Então vamos voltar lá para Gênesis 3:15, que foi onde aconteceu todo esse cenário. Amém? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa passagem ela é muito conhecida, então muitos já conhecem. Basicamente, aqui o contexto é que Adão peca, então Deus está profetizando os castigos para o homem, para a mulher, e nesse caso aqui para a serpente. Aqui é a primeira vez em que o evangelho é pregado. A gente chama de proto-evangelho, que é a primeira vez em que o próprio Deus anuncia o evangelho. E o que é o evangelho, né? O evangelho, se você perguntar para muitas pessoas, elas não sabem explicar exatamente o que é o evangelho. O evangelho basicamente é essa promessa de um salvador. Diante dessa má notícia que a gente viu em Romanos 3, que é o começo de Gênesis 3, que é Adão peca e o pecado entra no mundo e essa comunhão foi rompida, Deus ele promete a vinda de um Salvador, a vinda de um Messias, aquele que restauraria essa comunhão perfeita. Então aqui, a partir daqui, a humanidade recebe essa promessa. Daqui em diante, todos os homens eles estão com essa expectativa no coração, diante dessa promessa de Deus. E no Antigo Testamento, muitas profecias apontam para o Messias. Então, conforme a história foi acontecendo, houve diversos profetas que foram profetizando a respeito do Messias, da vinda do Messias. E diante disso, os judeus, que é o povo escolhido de Deus, eles acabaram tendo, de certa forma, várias características que eles foram reconhecendo nessas profecias, e até hoje eles esperam um homem, um Messias, que tenha essas características, e eu vou tratar das 3 principais hoje, que são profeta, sacerdote e rei. Então, o Messias, segundo as profecias do Antigo Testamento, ele deveria ser essas 3 coisas, eram os requisitos para os judeus aceitarem ele como Messias. Então, vamos começar como ele sendo profeta. Profeta, basicamente, só uma definição, é aquele que é o porta-voz de Deus, é aquele que escuta de Deus e repassa o povo. Então, basicamente, aquele é o porta-voz de Deus. Então, eu quero que abram comigo em Deuteronômio 18, do 17 ao 19. Aqui é o discurso de Moisés um pouco antes do povo entrar na terra, um pouco antes da morte dele também. E aqui, vou ler. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome,
disso lhe pedirei contas. Aqui, Deus está profetizando a vinda de um profeta semelhante a Moisés. E Moisés foi o profeta mais poderoso em sinais, em palavras que a gente teve até então. Todas as 10 pragas do Egito, o mar se abrindo, o maná, a água saindo da rocha. Então, Moisés é essa figura de um profeta muito poderoso em palavras e ações. Então, Deus está profetizando aqui a vinda de alguém que seria semelhante a Moisés. E aqui no final do... Eu não marquei, mas eu acho que é esse versículo mesmo, que ele fala que de todo aquele que não lhe escutar as palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então aqui Deus está basicamente falando que aquele que rejeitar esse profeta está rejeitando o próprio Deus. Então ele está dando uma autoridade divina para esse profeta. E agora em João 1,45, João ele está relatando aqui uma confirmação de que Jesus é esse profeta. Há várias passagens do Novo Testamento que confirmam que Jesus é esse profeta, mas eu escolhi essa porque mostra um pouco da expectativa dos judeus daquela época em relação ao profeta, a vinda desse profeta. Então vou ler. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e aquele a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então aqui mostra que os judeus eles já estavam esperando esse profeta. Então ele fala, né, daquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas falaram, e mostra que Felipe aqui ele reconhece que Jesus é esse profeta. Então ele dá essa confirmação de que Jesus é o profeta que Deus prometeu em Deuteronômio, mostrando que Jesus ele cumpriu um dos requisitos que ele precisava ter como profeta, que seria ser profeta. Quero que abram ali em João 14, 10. Aqui eu coloquei para exemplificar que Jesus, ele realmente, na definição que eu coloquei como profeta, ele cumpriu. Vou ler. Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então aqui Jesus confirma que ele fala através do que o Pai fala através dele. Isso se encaixa com a definição que eu dei de profeta, segundo a Bíblia, e também com de Deuteronômio 18, que ele fala, em cuja boca porei minhas palavras. Então Jesus está confirmando que ele fala o que o Pai quer falar através dele, confirmando, mais uma vez, Jesus como esse profeta, descrito em Deuteronômio 18. Então aqui a gente viu Jesus como esse profeta. Então, um dos 3 requisitos ele já cumpriu aí. Agora, o segundo requisito, segunda característica que o Messias deveria ter, é ser um sacerdote. Então, basicamente, sacerdote, segundo a Bíblia, é aquele que se coloca entre Deus e o povo, aquele que é intermediário entre Deus e o povo. Então, aquele que representa o povo diante de Deus, oferecendo propiciações, sacrifícios, segundo a lei de Moisés. Então, vamos abrir em 1 Samuel 2, 35. Aqui o contexto é que Deus está rejeitando a casa de Eli, que era o atual sumo sacerdote da época. Aqui, os filhos de Eli não estavam seguindo os caminhos do pai, e Eli não repreendeu eles de forma correta, então Deus está rejeitando os filhos de Eli, a casa de Eli, e diante dessa rejeição, ele faz a seguinte profecia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Aqui, Deus promete a vinda de um sacerdote fiel. E ele dá esse aspecto eterno, quando ele fala diante do meu ungido para sempre. Então ele está falando de alguém que seria um sacerdote fiel, que seria esse representante da humanidade diante de Deus, e que teria, segundo o que Deus tem no coração. Então seria alguém
que realmente estaria segundo o coração de Deus. Seria alguém, novamente, com aquela autoridade divina que eu citei antes. E em Salmo 110:4, Davi está fazendo uma referência direta a 1 Samuel 2, onde ele fala: o Senhor jurou e não voltará atrás. Novamente, falando sobre 1 Samuel 2, quando o próprio Deus promete um sacerdote. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, novamente, Davi também está profetizando aqui a vinda desse sacerdote eterno. E ele coloca uma figura aqui, que é Melquisedeque, que é uma figura misteriosa que a gente tem no Antigo Testamento, que aparece em Gênesis 14, que não fala muito sobre ele, não dá muito contexto sobre ele, mas basicamente ele foi o primeiro sacerdote descrito na Bíblia de Deus, do Deus Yahweh. Então, aqui ele está fazendo essa referência a Melquisedeque, que além de sacerdote também era rei. Então, aqui Davi está profetizando a vinda não só de um sacerdote, mas também de um rei, uma pessoa que seria as duas coisas ao mesmo tempo. E Hebreus 4:14, o autor de Hebreus, ele traz uma confirmação de que Jesus foi esse sacerdote, foi esse sumo sacerdote, não só um sacerdote, mas o maior deles, né? O sumo sacerdote. Então, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Então aqui o autor de Hebreus está confirmando que Jesus é um sumo sacerdote que adentrou os céus. Eu acho que é em Hebreus também, eu não tenho certeza, mas que ele fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece da gente. Então, Jesus ele faz esse papel sacerdotal de interceder por nós. Ele se compadece da gente, intercede por nós dia e noite diante do Pai. Em 1 Pedro 3,18, ele mostra uma outra faceta desse sacerdócio de Jesus. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui ele está mostrando que Jesus ele não só intercede por nós, mas ele também se entregou como sacrifício, fazendo propiciação pelos nossos pecados na cruz. Então, se entregando, nos lavando do pecado. E aqui ele também fala uma coisa interessante, que é que ele morreu para nos conduzir a Deus. Então, fazendo também referência a Gênesis 3, quando a comunhão é partida, e Deus promete a vinda de um Salvador que restauraria essa comunhão, aqui ele fala que o principal objetivo de Jesus foi trazer essa comunhão de volta, foi nos conduzir a Deus, para que fôssemos reconciliados com Deus. Aqui a gente viu que Jesus, na primeira vinda, ele também cumpriu esse requisito, essa expectativa dos judeus dele ser um sacerdote. Então, ele já cumpriu na primeira vinda como profeta e como sacerdote. E agora a gente vai ver como rei. Rei já é bem conhecido, já é a expectativa dos judeus, acho que mais conhecida. Rei, basicamente, é aquele que governa o seu povo com justiça e autoridade. Então, não tem muito o que falar sobre rei. Mas no Antigo Testamento a gente tem a figura de um rei ideal, que seria Davi. O ápice do reino de Israel aconteceu ali em Davi e em Salomão, quando realmente foi uma figura de um reino messiânico, apontando para Jesus, mas mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele teve falhas. Então ele não foi esse rei perfeito prometido. Então Deus ele promete a vinda de um rei que seria perfeito, justo e reinaria com retidão. Então eu quero que abram comigo em Isaías 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo
e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui, Isaías profetiza a vinda de um menino, realmente de um homem que nasceria. Então ele fala, um menino nasceu, um filho se nos deu. Então aqui ele está profetizando a vinda de um homem que nasceria, mas que esse homem também seria rei, desde o nascimento. E não só rei, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Então mostra que esse homem que nasceria também seria um ser divino, um ser que carregaria o nome do próprio Deus. E em Gênesis 49, quando Jacó está no leito de morte, ele profetiza algumas bênçãos para os filhos dele. E aqui em Gênesis 49, 9, eu acho que começa no 8, mas eu vou ler o 9 e o 10, a profecia que ele dá para Judá. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? Até aqui por enquanto. Aqui ele mostra a figura de um leão, Judá como um leão. Então, o leão, ele representa força, representa poder, realeza. Então, aqui, ele está mostrando que Judá tem essa implicação real, essa implicação forte, poderosa. E, mais para frente, acho que em Apocalipse 5, ele fala de Jesus como leão de Judá, fazendo referência a essa passagem de Gênesis. E agora o 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui ele traz algumas coisas, alguns aspectos. O cetro, que ele fala aqui, é um objeto comum que os reis possuíam naquela época, que representava a autoridade deles. Então, todos os reis tinham um cetro, e esse cetro lhes concedia uma autoridade diante do povo. E aqui, nessa passagem, ele está se referindo à casa de Davi. Então, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá diante de seus pés. Aqui ele está falando da realeza da casa de Davi, que viriam reis que sairiam de Judá, e aqui ele está falando de toda a linhagem de Davi, toda a linhagem real de Davi. E aqui é interessante que ele fala até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Quem que é esse Siló? Siló é uma palavra hebraica que, dependendo da forma que ela é escrita, ela tem alguns significados. E os principais deles são aquele a quem o poder pertence e príncipe da paz. Então, aqui ele está profetizando também a vinda do Messias, que foi também esse príncipe da paz prometido em Isaías, que ele seria esse rei, descrito em Isaías. Então, aqui ele está profetizando que o reino permaneceria em Judá até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Então, até que Jesus venha, e a ele será entregue essa realeza de Judá. E agora, em Jeremias 35, 5, 23, 5, perdão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Então aqui Jeremias está profetizando. A gente já viu em Gênesis 49 que o Messias viria de Judá, da tribo de Judá, quando Jacó está profetizando essa bênção para Judá. Aqui a gente vê que Deus ele tá prometendo que levantará um renovo justo a Davi, mostrando que o Messias não só viria de Judá, mas também seria um filho de Davi, seria descendente de Davi. Então, e ele reinará com sabedoria e executará juízo, mostrando também o reino messiânico, que será um reino de juízo, de paz, de prosperidade. E também a gente pode perceber que Jesus não só é descendente de Davi, mas ele também é o cumprimento de todas as profecias que foram entregues a Davi. Principalmente ali em 2 Samuel 7, que a gente não vai ler, mas depois eu recomendo vocês lerem, que é um texto muito bom. O capítulo é pequeno, então dá para ler de boa. Então Jesus é esse cumprimento, quando Deus ele promete a Davi um descendente eterno que sentaria no trono dele para sempre. Jesus é o cumprimento dessas profecias. Jesus é esse rei
que Deus promete a Davi. Mas Jesus, ele cumpriu todos os 3 requisitos, mas na primeira vinda. Mas por que os judeus, eles recusaram Jesus, eles rejeitaram Jesus? Então abram comigo em Zacarias 9, 9 e 10. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Até aqui. Jesus, ele cumpre isso na primeira vinda. Então Jesus, um pouco antes dele ser entregue para ser morto, ele cumpre isso, entrando em Jerusalém, montado em um jumento. Acho que todos conhecem essa passagem, né? Então, aqui, nesse momento em que Jesus entra em Jerusalém, a expectativa dos judeus, ele não era enorme. Ele não era simplesmente qualquer um que estava entrando montado no jumento. Ele já estava no final do seu ministério, já tinha feito todos os sinais, já era consolidado um profeta e sacerdote. Então, ali eles já reconheciam Jesus como Messias. E agora, continuando o texto, no 10, ele vai falar assim: destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Então, a expectativa dos judeus aqui, quando Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumento, é que Jesus, o próximo passo dele seria cumprir o resto da profecia, que seria estabelecer o seu reino. Mas Jesus não faz isso. Jesus ele não veio na primeira vinda para estabelecer o seu reino. Ele veio para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados, para resolver primeiro esse problema do pecado. Então, diante disso, diante de Jesus não ter cumprido o resto da profecia, eles rejeitam Jesus, eles se decepcionam com Jesus. Por isso que eles desprezam Jesus e matam Jesus. Então, até aqui, a gente viu que Jesus cumpriu essas 3 características de que ele deveria ser para ser, de fato, o Messias. Então, Jesus ele cumpriu isso, mas por não ter cumprido todas as expectativas dos judeus, ele foi rejeitado. Agora eu quero voltar um pouco, essas características eu já terminei, queria voltar um pouco para Abraão, para Gênesis 12, onde Deus, diante da promessa que ele fez em Gênesis 3, da vinda de um descendente, 2000 anos de história se passaram, e Deus escolhe um homem para que através dele, ele continuasse a desenrolar o seu plano, continuasse a desenrolar essa promessa desse descendente. Então a gente vai ler do 1 ao 3. O Senhor disse a Abraão, saia da terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui Deus chama Abraão, ele escolhe Abraão para que através dele ele desenrolasse esse plano, e ele promete 3 coisas a Abraão: uma terra, uma grande nação e uma bênção. E essas 3 promessas que ele faz a Abraão já foram cumpridas parcialmente. Então, eu vou tratar um pouco desses cumprimentos parciais primeiro. Então, a primeira promessa que ele faz a Abraão é essa terra. Que ele fala, sai da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então aqui ele está prometendo uma terra a Abraão. Mais para frente ele vai estabelecer as fronteiras que Abraão teria posse. E essa promessa foi cumprida de forma parcial quando Israel ele toma posse da terra em Josué. Com Josué ali quando o povo atravessa o Jordão e toma posse da terra. Durante todo o livro de Josué, é o cumprimento parcial dessa profecia. Mas, conforme a história foi acontecendo, Israel foi perdendo muito do seu território.
Então essa promessa ainda não está plenamente cumprida. Israel não tem toda a terra que lhe foi prometida. Agora, a próxima promessa que Deus faz a Abraão é eles serem uma grande nação, dele sair uma grande nação. E essa promessa foi cumprida parcialmente com os descendentes étnicos de Abraão, Isaac e Jacó. Ali, a partir de Jacó, todos os descendentes étnicos são o cumprimento dessa profecia. Então, esse povo, de fato, físico, foi o cumprimento dessa profecia, o cumprimento parcial. Mas uma grande nação para Deus não é só um grande povo em número de habitantes. Ele também é uma nação justa, uma nação santa, uma nação grande em valores. Tanto que Deus, antes deles entrarem na terra, em Êxodo 19 e 20, ele entrega a lei ao povo, um código de conduta, um código que eles deveriam seguir para ser uma nação justa, uma nação separada para Deus, uma nação santa. E hoje em dia, Israel está longe de ser essa nação santa, essa grande nação que Deus promete a Abraão. Então, ela também não foi cumprida de forma plena ainda. A próxima profecia, a próxima promessa é uma bênção. Essa bênção foi cumprida quando, através do povo prometido, através da promessa anterior, veio o descendente que foi prometido em Gênesis 3. Então, quando esse descendente veio, que é Jesus, ele foi, sim, uma bênção para todas as nações, de forma também parcial. O que era antes apenas ali para Israel, não só para Israel, mas mais concentrado em Israel, agora o véu foi rasgado. Agora toda a terra tem acesso a esse rei, acesso a essa bênção, que antes era mais para os filhos de Abraão. Porém, também não foi cumprida plenamente. Essas três profecias, essas três promessas, serão cumpridas, de fato, quando Jesus voltar. Então, agora a gente vai passar um pouco sobre os cumprimentos que ainda vão ser realizados, ainda vão ser consumados. Voltando para a primeira promessa, que é a terra. Quando Jesus voltar e estabelecer o reino dele aqui na terra, o povo de Israel receberá, de fato, a terra como herança. Isso em todas as suas fronteiras. Todas as fronteiras prometidas a Abraão serão restabelecidas a Israel. As fronteiras que eles perderam ao passar do tempo, ao passar da história, eles serão restabelecidos de forma plena, de fato. Então, essa promessa será cumprida. A próxima promessa, que é a grande nação, o cumprimento dele pleno será quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar e os olhos de Israel forem abertos, eles reconhecerão Deus como verdadeiro Deus, Jesus como verdadeiro Messias. Eles serão, de fato, uma grande nação, de fato, uma nação justa, uma nação santa, temente a Deus, cumprindo, de fato, plenamente, essa promessa também a Abraão. E a última bênção, com Israel sendo essa nação santa, quando Jesus voltar e estabelecer o reino dele de paz sobre toda a terra, então Israel, junto com o Messias, se tornarão uma bênção para todas as nações. De fato, plenamente sendo essa bênção prometida a Abraão, estabelecendo esse reino de paz, de justiça, de prosperidade, durante o reino messiânico, durante o milênio, toda a eternidade. Então, quando Jesus voltar, Israel terá posse da terra plenamente, de todas as fronteiras deles, serão uma grande nação, justa, santa, separada para Deus, temente a Deus, e com o Messias serão, de fato, essa bênção para todas as nações, cumprindo lá no final da história uma promessa que foi prometida no começo dela, mostrando a fidelidade de Deus às suas promessas, a fidelidade de Deus ao seu povo, a Abraão e aos seus filhos. Mas mesmo Abraão, ele teve dúvida sobre essa promessa. Então, Abraão já era velho, ele ainda não tinha, de fato, um descendente legítimo, e ele
ele clama a Deus, ele pergunta a Deus sobre esse descendente. E quero que abram comigo em Gênesis 15, do 12 ao 18, para finalizar. Aqui o contexto é esse que eu dei. Então, Abraão ele estava em dúvida sobre a promessa que Deus tinha feito a ele. Então, ele questiona Deus a respeito dessa promessa. E ele diz o seguinte: prepara um ritual para mim. Ele pede um ritual. Esse ritual consistia basicamente, era um ritual comum para a época. Então, já era conhecido por Abraão. Basicamente, ele consistia em pegar alguns animais, partir eles no meio e fazer um caminho com as metades, colocando dos dois lados, fazendo um caminho. E as duas partes, né, os dois representantes de cada lado da aliança, eles passariam por entre as metades, selando assim a promessa um com o outro, essa aliança um com o outro. E o castigo, para caso essa aliança fosse descumprida, seria a morte. O que aconteceu com aqueles animais seria o que aconteceria com quem partisse essa aliança. Seria despedaçado como eles foram. E aí, Deus, em Gênesis 15, 12, fala assim: Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Até aqui, Deus está reafirmando as promessas que Abraão tinha dúvida. Então, ele está reafirmando as promessas que ele fez para Abraão em Gênesis 12 e também está profetizando sobre o cativeiro no Egito, profetizando sobre os 400 anos de escravidão que Israel passa no Egito, e também profetizando que ele libertaria Israel dessa escravidão. E agora a gente vai se atentar mais para os próximos versículos. Aqui, eu acho que é o 17, não marquei aqui. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: A sua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aqui ele continua falando sobre quem eles dominariam, sobre quem eles teriam posse, sobre quais terras, né? E aqui foi algo que a gente aprendeu lá, que numa aula do Vitor Porto ele explicou sobre essa passagem. E aqui a forma que eu enxergava essa passagem antes, era que Abraão não tinha condições de cumprir essa promessa, e de fato não tem. Então Deus, ele coloca Abraão para dormir e passa sozinho, fazendo uma aliança consigo mesmo, fechando essa aliança com ele mesmo, para que assim fosse uma aliança incondicional, não tivesse chance da humanidade descumprir, de Abraão descumprir. Só que, de fato, isso está certo, mas aqui Deus ele não passa sozinho entre os animais. Aqui, no texto, ele mostra duas teofanias. Teofanias vem do grego, theos, que significa Deus, e phaino, que significa manifestação. Então, teofania basicamente é uma manifestação divina. Pode ser uma manifestação física corpórea ou algo subjetivo, como a sarça ardente, por exemplo. Então, aqui ele fala: eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passam por entre os pedaços daqueles animais. Então, aqui tem duas pessoas, não só Deus. Então, de fato, como são duas teofanias, são dois seres divinos. Uma delas é Deus, já que aqui, inicialmente, seria entre Deus e Abraão essa aliança. Então, uma dessas partes é Deus Pai. A outra parte é Jesus. Jesus, ele passa aqui entre os animais, representando Abraão, representando a humanidade. De fato, Deus ele faz aliança consigo mesmo, mas aqui
Jesus, ele está representando a humanidade. E ele basicamente está assumindo o lugar de Abraão aqui. E lá na frente, lá quando Jesus vem para a Terra, a humanidade descumpriu de fato essa aliança. Não tínhamos condições de cumprir ela. E Jesus cumpriu também, não só a aliança, mas o castigo que essa aliança exigia. O castigo da quebra dessa aliança, que seria ser despedaçado como aqueles animais. Então Jesus, quando ele morre, ele está cumprindo o castigo que era exigido na quebra dessa aliança. Quando Jesus ele morre na cruz, ele não só está fazendo esse ato de amor, mas também um ato sacerdotal, fazendo uma propiciação por nós diante dessa aliança, representando a humanidade inteira diante dessa aliança que foi firmada com Abraão. Isso nos mostra quanto Deus está obstinado com o seu plano, quanto Deus ele não tem um plano B. Então, Jesus é o plano desde a eternidade. Jesus, que foi prometido desde Gênesis, ele está presente em cada livro da Bíblia, apontando para a vinda dele, para a primeira vinda dele, com a morte e ressurreição dele, e também para a volta dele, quando ele virá e cumprirá, de fato, plenamente todas as promessas prometidas durante o Antigo Testamento, durante o Novo Testamento também. Então, isso nos mostra a fidelidade de Deus com as promessas dele. Deus, ele não desistiu de Abraão, não trocou essas promessas por outras no Novo Testamento. Ele continua com a mesma ideia desde antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Jesus já estava preparado para morrer desde antes. Deus sabia que Adão ia pecar, então ele já tinha o plano inteiro arquitetado desde antes da fundação do mundo. Isso aquece meu coração de ver que Deus é um Deus fiel, um Deus aquele que nós podemos se apegar, aquele que realmente não nos desamparará. Ele cumprirá todas as promessas que ele fez aos seus profetas, aos seus discípulos. Ele vai cumprir todas as promessas. E, de fato, essas aulas, foi uma sequência de aulas, elas marcaram muito meu coração com essa fidelidade de Deus e com essa gratidão desse Deus fiel, desse Deus que não muda, é um Deus que um Deus obstinado, um Deus que não vai mudar, um Deus que é o mesmo desde Gênesis 3, quando Adão peca, desde Gênesis 1, quando ele cria o mundo, até Apocalipse 22, que é o final da Bíblia. Deus é o mesmo Deus desde o início. Ele não vai mudar, ele vai ser fiel às promessas dele. Eu gostaria de orar agora sobre essa palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel às suas alianças, fiel às suas promessas, Pai. Fiel ao seu povo. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu, não mudou, Pai. Obrigado porque Jesus não foi um plano B. Obrigado porque o Senhor planejou todo o plano de redenção desde antes da eternidade, Pai. O Senhor é um Deus justo, um Deus santo, e obrigado porque esse rei prometido, esse descendente prometido, pisará em Sião, e lá ele firmará o seu trono, firmará seu reinado, Pai. Seu reinado justo. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado por ser esse Deus santo, esse Deus justo e fiel às suas promessas, Pai. Muito obrigado.